Você já imaginou como é ser chamado de nada apenas por ser quem você é? Hoje vamos contar a história de Lucas, um menino negro de apenas 12 anos, que enfrentou humilhação, preconceito e o desprezo de colegas e opressores, mas que, em apenas um dia, mostrou ao mundo que coragem, talento e determinação podem transformar tudo. Prepare-se para se emocionar, porque essa história vai tocar o seu coração, mostrar o poder da resiliência e da superação e provar que ninguém pode definir o seu valor além do que você acredita em si mesmo. Se você quer se inspirar, aprender com essa jornada e apoiar histórias que mostram a força da coragem, não esquece de se inscrever no canal, deixar o like e comentar aqui embaixo. Quero saber o que você sentiu ao acompanhar essa incrível transformação. Agora, vamos juntos mergulhar na emocionante história de Lucas e descobrir como um dia inteiro pode mudar a vida para sempre. O sol ainda estava tímido no horizonte quando Lucas despertou naquela manhã. O quarto estava silencioso, exceto pelo leve zumbido do ventilador que girava lentamente sobre sua cabeça. Ele se sentou na cama, os pés descalços tocando o chão frio, e por um instante permaneceu imóvel, apenas observando o teto e tentando organizar os pensamentos que já vinham confusos. O relógio marcava 6h30, mas para Lucas, cada minuto parecia se arrastar como se o dia inteiro fosse um teste que ele não podia falhar. Apesar de ter apenas 12 anos, Lucas carregava sobre si uma sensação de cansaço que não era física, mas emocional. Cada olhar, cada comentário na escola, cada risada abafada que parecia seguir seus passos, era uma pedra a mais em suas costas. Hoje ele sabia, não seria diferente. Ricardo, filho do dono da escola, já havia se levantado cedo também, provavelmente planejando como humilhá-lo novamente. A antecipação de mais insultos apertava seu peito, mas ele respirou fundo, lembrando-se das palavras de sua mãe. Lucas, nunca permita que eles definam quem você é. Você é mais do que qualquer palavra maldosa. Lucas se levantou, vestindo cuidadosamente o uniforme impecável que sua mãe havia passado na noite anterior. Cada botão, cada dobra da camisa branca e da calça azul parecia carregar uma pequena esperança. A esperança de que, mesmo que o mundo não reconhecesse seu valor, ele mesmo pudesse se manter íntegro. Ele calçou os sapatos, olhou para o espelho e, por um instante, permitiu-se um pequeno sorriso. No caminho para a escola, o ar fresco da manhã não trouxe conforto. Cada passo ecoava nas ruas silenciosas e Lucas sentia os olhares curiosos e, às vezes, julgadores de vizinhos e estranhos. Ele apertou a mochila contra o peito, como se pudesse se proteger não só dos olhares, mas do peso invisível das palavras que o esperavam. Ao entrar no portão da escola, o familiar frio da recepção o envolveu. O cheiro de livros, giz e limpeza não era capaz de dissipar a tensão que pulsava no ar. Cada corredor parecia uma armadilha, cada sala um espaço onde ele poderia ser atacado verbalmente a qualquer momento. E então veio o inevitável. Ricardo. Ricardo estava encostado na parede, o sorriso arrogante no rosto, cercado por um grupo de colegas que riam antes mesmo de qualquer palavra ser dita. Assim que viu Lucas, levantou a mão num gesto quase teatral, como se estivesse saudando uma figura inferior. "Olha só quem chegou, pessoal! O menino que não é nada!" gritou, provocando risadas imediatas. Lucas sentiu um aperto no peito, mas não respondeu. Ele respirou fundo, lembrando-se das vezes em que havia aprendido a controlar a raiva, a não ceder ao impulso de gritar ou chorar diante de injustiça. Ele sabia que qualquer reação apenas alimentaria o prazer de Ricardo. Enquanto caminhava pelo corredor, desviando-se dos olhares curiosos e zombeteiros, Lucas ouviu sussurros. Será que ele vai conseguir aguentar até o final do dia? Cada palavra era como um peso, mas também, de alguma forma, um combustível silencioso para a determinação que crescia dentro dele.
Ele sentia que aquele dia não seria apenas mais um dia de humilhação. Algo dentro dele dizia que algo grande estava por vir. Chegando à sala de aula, Lucas se sentou no canto mais discreto, longe de Ricardo e de seu grupo. O professor entrou, e por um breve momento, o mundo pareceu parar. O cheiro de livros novos, o som do giz na lousa, tudo parecia um pequeno refúgio. Mas Ricardo, como esperado, não tardou a interromper a paz. Ele se aproximou, jogando uma caneta sobre a mesa de Lucas e dizendo com um sorriso cruel: "Vai precisar disso, porque você não é nada, lembra?" Lucas não respondeu. Ele apenas observou Ricardo, respirou fundo mais uma vez e abriu o caderno, como se dissesse silenciosamente: "Mesmo que você queira me destruir, não vai conseguir." Naqueles primeiros momentos do dia, cada olhar, cada palavra cruel, cada gesto de Ricardo era como uma lembrança de que o mundo poderia ser injusto, mas também uma prova de que Lucas estava se tornando mais forte. Ele sabia que aquele dia seria decisivo de alguma forma, embora ainda não compreendesse completamente como. Enquanto as aulas continuavam, Lucas se manteve focado, anotando cada coisa com precisão, sentindo uma pequena chama de esperança crescer dentro dele. Por mais que o peso da opressão fosse grande, ele começava a perceber que, mesmo nas adversidades, havia algo maior se formando, algo que transformaria a dor em força, a humilhação em determinação. E assim começou a manhã de Lucas, uma manhã que começou com dor, mas que, sem que ele ainda soubesse, estava prestes a se tornar o ponto de virada em sua vida. Após a primeira aula, Lucas se levantou para ir ao corredor. Cada passo parecia ressoar alto demais, como se todos estivessem ouvindo cada batida de seu coração. O corredor estava cheio de alunos, alguns rindo, outros apenas observando. Mas todos pareciam cientes do jogo silencioso que se desenrolava entre Lucas e Ricardo. Ricardo estava lá, encostado em um dos armários, o sorriso arrogante estampado no rosto. Assim que avistou Lucas, bateu palmas devagar, de forma provocativa, chamando a atenção de todos ao redor. "Olha só, pessoal, o menino nada está passando por aqui", disse ele, com uma risada que parecia reverberar pelas paredes. Lucas sentiu o peso do comentário, mas manteve a cabeça erguida. Ele respirou fundo, lembrando-se do que seu pai e sua mãe sempre diziam, que a dignidade é algo que ninguém pode tirar, a menos que você permita. Ele se virou levemente, encarando Ricardo com calma, e disse apenas: "Vou seguir meu caminho." O corredor, antes caótico, parecia silenciar por um instante. Alguns alunos trocaram olhares confusos. Nunca haviam visto Lucas reagir com tanta firmeza. Ricardo, surpreso, franziu a testa, e por um momento, o sorriso confiante desapareceu. Mas ele rapidamente tentou retomar a postura de opressor. Enquanto isso, Lucas continuava seu caminho até o bebedouro, ignorando os cochichos e sussurros. Ele sentiu a tensão no ar, como se cada passo que desse fosse observado com expectativa. Ao encher o copo de água, ouviu novamente a voz de Ricardo, desta vez mais baixa, mas ainda provocativa. "Você nunca vai ser nada, nem mesmo isso você consegue fazer direito." Lucas fechou os olhos por um instante e respirou fundo. Cada palavra de ódio parecia querer empurrá-lo para baixo, mas ele sentiu que algo dentro dele crescia. Um sentimento de resistência, de força silenciosa, começou a tomar conta. Ele percebeu que a humilhação de hoje não definiria quem ele era, nem definiria o que ele se tornaria. Ao voltar para sua sala, Lucas notou alguns colegas olhando para ele com uma mistura de curiosidade e surpresa. Algo no ar havia mudado. Talvez fosse a postura firme que ele mantinha, ou o modo como enfrentava o opressor sem perder a calma. Aquele momento, embora simples, marcou o início de uma pequena transformação. Lucas estava aprendendo a transformar dor
em determinação. Enquanto se sentava, percebeu que Ricardo não havia desistido. Ele se aproximou da carteira de Lucas, inclinando-se e sussurrando: "Vai ver, um dia você vai perceber que nunca vai sair daqui como alguém importante." Lucas olhou para ele com serenidade e disse apenas: "Veremos." Naquele instante, algo mudou, não apenas dentro de Lucas, mas no ambiente ao redor. Ele sentiu que a força silenciosa que carregava estava começando a se manifestar. O opressor, por mais arrogante que fosse, começava a perceber que sua humilhação não tinha o mesmo efeito de antes. E assim, o corredor do silêncio se tornou palco de uma batalha invisível. A resistência de Lucas contra a arrogância e crueldade de Ricardo. Cada passo, cada olhar e cada respiração se tornavam pequenas vitórias silenciosas, preparando o terreno para os eventos que viriam ainda naquele mesmo dia. O sinal tocou, anunciando o intervalo, e os corredores da escola rapidamente se encheram de alunos rindo, conversando e trocando impressões sobre a manhã. Lucas, com a mochila pendurada nas costas, respirou fundo e seguiu para o refeitório. Cada passo ainda carregava o peso das palavras de Ricardo, mas agora havia também uma faísca de determinação. Ele sentia que aquele dia poderia ser diferente, que algo grande estava prestes a acontecer. No refeitório, as mesas estavam lotadas. Alunos discutiam sobre provas, trabalhos e fofocas da escola. Ricardo e seu grupo se sentaram na mesa mais próxima de Lucas, observando-o atentamente, prontos para qualquer oportunidade de humilhação. "Ei, nada! Chegou a hora do almoço, mas aposto que você não sabe nem abrir sua marmita direito", zombou Ricardo, jogando uma colher imaginária em direção a Lucas. Lucas respirou fundo, colocou a mochila ao lado da mesa e abriu sua lancheira com calma. Ele não reagiu às provocações. Ao contrário, começou a se concentrar em um pequeno aparelho que havia guardado discretamente. Um celular antigo, mas carregado de potencial. Havia passado os últimos meses trabalhando em segredo em um aplicativo que acreditava que poderia mudar tudo. E hoje, finalmente, ele receberia uma confirmação que mudaria sua vida. Enquanto mastigava silenciosamente, Lucas recebeu uma notificação que fez seu coração disparar. Um investidor havia confirmado o interesse em seu projeto. Seu aplicativo, desenvolvido com dedicação e criatividade, estava prestes a ser aprovado para lançamento imediato. A notícia era quase inacreditável, mas Lucas sabia que tudo o que havia feito até aquele momento o havia preparado para isso. Ricardo, percebendo que algo estava diferente, franziu a testa. Ele percebeu que Lucas não estava reagindo como de costume. O brilho nos olhos do menino negro era diferente. Era um brilho de confiança e expectativa, algo que Ricardo jamais havia conseguido apagar. Ele se aproximou, tentando retomar o controle. "O que você está olhando com essa cara de idiota? Aposto que não vai passar de nada mesmo." Lucas levantou a cabeça e, pela primeira vez naquele dia, sorriu levemente. Mas não era um sorriso de provocação ou de desafio vazio. Era um sorriso de alguém que sabia que a vida estava prestes a mudar. Ele disse com calma e firmeza: "Hoje você vai perceber que nada pode ser subestimado." O refeitório parecia menor naquele instante. Alguns colegas começaram a perceber a diferença. Nunca tinham visto Lucas tão sereno e confiante. Ele guardou o celular, respirou fundo e voltou a comer, como se aquela pequena ação fosse um símbolo de que ele estava no controle de sua própria vida. O sinal tocou novamente, anunciando o fim do intervalo. Lucas sentiu uma mistura de ansiedade e excitação. Ele sabia que o resto do dia traria desafios, mas também oportunidades que ele jamais poderia imaginar naquela manhã. E, no fundo, um pensamento cruzou sua mente. Hoje é o dia em que tudo vai mudar. Enquanto retornava para a sala, passou por Ricardo mais uma vez.
O garoto arrogante tentou provocar com um comentário rápido, mas Lucas apenas manteve a cabeça erguida, silenciosamente, transmitindo força e determinação. Ricardo percebeu pela primeira vez que seu poder sobre Lucas estava diminuindo. E assim, o almoço se tornou mais do que uma pausa no dia. Tornou-se um marco silencioso, um momento em que Lucas começou a transformar dor e humilhação em confiança, preparando o terreno para a grande virada que ocorreria ainda naquela tarde. Quando a última aula terminou, Lucas guardou seus livros com calma, mas seu coração batia mais rápido que o normal. Ele sabia que aquele dia ainda reservava surpresas, mas nenhuma poderia prepará-lo para a presença que logo veria. Ao atravessar o pátio da escola, uma limusine preta parou devagar perto do portão. O vidro do carro se abriu e, para surpresa de todos, quem surgiu foi seu pai. Ele não era apenas um homem bem-sucedido. Era alguém que sempre acreditou em Lucas, mesmo quando o mundo inteiro parecia apontar dedos e chamá-lo de nada. Seus olhos encontraram os de Lucas com uma mistura de orgulho e emoção contida, e por um instante o tempo pareceu parar. "Lucas", disse ele com a voz firme, mas carregada de emoção, "hoje é o seu dia. Eu quero que você saiba que tudo o que você fez até aqui não passou despercebido." Lucas sentiu as lágrimas ameaçarem cair, mas não deixou que isso acontecesse. Ele apenas sorriu, respirando fundo, absorvendo cada palavra. Por um momento, a humilhação da manhã parecia distante, quase irrelevante. O peso que Ricardo e seus colegas haviam colocado em seus ombros parecia evaporar diante do olhar confiante de seu pai. Ricardo, que estava na escola observando de longe, sentiu uma pontada de surpresa e confusão. Nunca imaginara que Lucas tinha um apoio tão sólido. Ele, que sempre se considerara superior, percebeu que o garoto que chamara de nada tinha alguém que acreditava nele de verdade, alguém capaz de abrir portas que ele jamais poderia alcançar. "Vamos, Lucas, tenho algo para te mostrar", disse o pai, estendendo a mão. Lucas a segurou firme, sentindo uma onda de segurança percorrer seu corpo. Cada passo até a limusine parecia mais leve, como se ele finalmente estivesse deixando para trás os olhares de desprezo e os insultos que marcaram sua infância. Dentro do carro, seu pai falou sobre oportunidades, projetos e sobre a importância de acreditar em si mesmo. Lucas ouvia atentamente, absorvendo cada palavra, sentindo que aquele momento marcaria uma virada decisiva em sua vida. Ele sabia que aquela não era apenas uma conversa, era um reconhecimento de tudo o que ele tinha passado e conquistado silenciosamente. Enquanto o carro se afastava da escola, Ricardo ficou parado no portão, impotente. O opressor daquele dia não podia fazer nada. O garoto que ele tanto tentara humilhar estava prestes a mudar não apenas sua própria vida, mas o olhar de todos ao seu redor. Pela primeira vez, Ricardo sentiu o peso de suas próprias ações. Ele percebeu que o mundo estava começando a julgar não pelo que ele dizia ou fazia, mas pelo que Lucas conquistava, e que ele, por mais arrogante que fosse, estava ficando para trás. E assim, Lucas, com a mão firme do pai segurando a sua, sentiu que a dor daquela manhã tinha sido apenas o primeiro passo para algo muito maior. A humilhação e o sofrimento não haviam sido em vão. Eles haviam moldado sua força, sua paciência e sua capacidade de acreditar que, no final, justiça e reconhecimento sempre encontram seu caminho, mesmo que demore apenas um dia. Ainda dentro da limusine, Lucas sentiu a expectativa crescer. Seu pai olhava para ele com orgulho, mas também com uma ponta de ansiedade. Aquele era um momento que poderia transformar a vida do filho para sempre. Lucas respirou fundo, sentindo o coração acelerar. Hoje não era apenas um dia de superação emocional. Era o dia em que seu talento e esforço finalmente seriam reconhecidos. Ao chegar ao escritório do investidor,
Lucas ficou surpreso com a grandiosidade do local. As paredes de vidro refletiam luzes e mostravam uma cidade inteira aos seus pés. Mas ele não se deixou intimidar. Seguiu firme, ombros retos, olhando nos olhos de cada pessoa na sala de reuniões. O investidor, um homem sério de terno escuro, abriu a pasta que Lucas entregara dias antes. Ele folheou cada página, examinando os gráficos, as ideias, a programação do aplicativo que Lucas havia desenvolvido sozinho. Cada detalhe demonstrava esforço, criatividade e maturidade, muito além da idade do menino. "Lucas, posso ser direto?", disse o investidor, interrompendo a leitura. "Seu trabalho é impressionante. Este aplicativo tem potencial para transformar um mercado inteiro. Estamos prontos para investir. Não apenas um investimento pequeno, mas total. Você será oficialmente o mais jovem milionário do país." Lucas sentiu seu corpo vibrar com a notícia. Era inacreditável. Todo o sofrimento da manhã, as palavras cruéis de Ricardo, os olhares desconfiados, tudo parecia se condensar naquele momento. Vitória, justiça e reconhecimento. Ele olhou para o pai, que sorriu com lágrimas contidas, e para os investidores, que apertaram sua mão com entusiasmo. Enquanto a notícia começava a se espalhar pelas redes sociais e pela imprensa, Ricardo permanecia na escola, completamente alheio ao que acontecia. Mas logo ele começou a ouvir murmúrios, colegas falando sobre Lucas, professores comentando, notificações surgindo em todos os lugares. Ele percebeu que a realidade estava mudando diante de seus olhos. O garoto que ele chamara de nada agora se tornava um exemplo, uma figura de sucesso que inspiraria a todos, menos a ele. Ricardo, ainda confuso e furioso, sentou-se sozinho no pátio, tentando entender como Lucas, que ele sempre considerara inferior, conquistara algo tão grande em um único dia. Cada palavra de zombaria que havia dirigido a Lucas retornava a ele, pesada e constrangedora. Ele sentiu pela primeira vez o peso da própria arrogância, uma sensação que jamais havia experimentado. Enquanto isso, Lucas, mesmo com a vitória, manteve os pés no chão. Ele sabia que a riqueza e o reconhecimento não eram o fim, mas apenas o começo. A verdadeira conquista era sua resiliência, sua capacidade de transformar dor em motivação e humilhação em força. Ele tinha mostrado a si mesmo e ao mundo que valor não se mede pelo que os outros dizem, mas pelo que você é capaz de construir. E assim, naquele mesmo dia, Lucas transformou cada lágrima, cada insulto, cada momento de solidão em algo que nenhum opressor poderia tirar, sua própria grandeza. Ricardo, por outro lado, continuava a experimentar a amarga sensação de impotência, aprendendo da pior forma possível que ninguém consegue impedir que o talento e a determinação floresçam. Enquanto Lucas vivia a glória de sua primeira grande vitória, Ricardo começou a perceber que algo estava errado. O telefone não parava de tocar. As redes sociais mostravam notícias sobre Lucas e seu aplicativo. E os colegas, antes submissos às suas provocações, agora olhavam para ele com estranheza e, em alguns casos, desprezo. "Como isso é possível?", murmurou Ricardo, sozinho em seu quarto, a camisa amarrotada e os olhos fixos na tela do celular. Ele assistia a vídeos e fotos de Lucas sendo aplaudido, cumprimentado por investidores e entrevistado pela imprensa. Cada imagem era um lembrete cruel de que o garoto que ele chamava de nada estava agora em posição de reconhecimento que ele jamais alcançaria. Na escola, a reação foi instantânea. Professores que antes ignoravam o bullying começaram a elogiar Lucas abertamente, e alguns colegas que riam de suas dores começaram a se aproximar, pedindo desculpas tímidas. Ricardo sentiu-se isolado, como se o mundo inteiro tivesse se virado contra ele. O poder que ele achava que possuía, baseado em arrogância e privilégio, evaporava diante da força silenciosa e da determinação de Lucas.
Em uma sala de aula lotada, o diretor chamou Ricardo para uma conversa. Ele falou com firmeza, deixando claro que o comportamento arrogante e humilhante de Ricardo não seria tolerado. O que você fez hoje, e todos os dias, não apenas afetou Lucas, mas refletiu negativamente sobre você e sobre esta escola, disse o diretor. Ricardo tentou argumentar, mas suas palavras soaram vazias. Ele percebeu que a exposição não vinha apenas do sucesso de Lucas, mas da própria arrogância que cultivara por anos. Enquanto isso, Lucas, acompanhado de seu pai, caminhava pela escola mais tarde naquele dia para pegar seus pertences. Ele viu Ricardo sentado sozinho, os ombros caídos, o orgulho esmagado, mas Lucas não sentiu satisfação. Ele apenas respirou fundo, reconhecendo que sua vitória era muito maior do que qualquer vingança ou humilhação. Sua força vinha da superação, não da destruição do outro. Ricardo, por sua vez, sentiu o peso de cada palavra que dissera, cada gesto de crueldade. Pela primeira vez, ele compreendeu que o mundo não recompensa arrogância nem privilégio vazio. E naquele mesmo dia, em poucas horas, ele havia experimentado a derrota mais profunda que poderia imaginar. Não apenas Lucas estava triunfando, mas o próprio Ricardo se tornava irrelevante diante de uma realidade que ele não podia controlar. Enquanto a tarde avançava, Ricardo permaneceu isolado, refletindo sobre seus erros. Ele havia sido exposto, não de forma violenta, mas de uma maneira ainda mais cruel. Sua verdadeira posição, frágil, vazia e impotente, estava clara para todos ao seu redor. Cada aluno que antes se curvava diante de sua arrogância, agora o via apenas como alguém derrotado pela própria falta de empatia e humildade. E assim, o opressor daquele dia começou a sentir, pela primeira vez, o peso de suas ações. Enquanto Lucas se preparava para receber reconhecimento e aplausos, Ricardo enfrentava sozinho a dura realidade de que a crueldade sempre encontra sua própria consequência, às vezes em questão de horas. O restante da tarde chegou com um silêncio diferente na escola. Os corredores, que durante toda a manhã haviam sido palco de zombarias e sussurros maldosos, agora carregavam uma tensão silenciosa. Alunos observavam Ricardo com olhares que antes reservavam a Lucas. Havia uma mudança perceptível na atmosfera. O poder que ele acreditava possuir se desfazia diante da realidade inegável. Lucas estava triunfando e ele, isolado, começava a entender a própria insignificância. Lucas, caminhando para a sala de estudos após uma reunião com seu pai, foi abordado por Ricardo, que ainda tentava manter a postura arrogante, embora cada palavra soasse mais forçada do que antes. Você acha que é melhor do que todos nós agora, só porque ganhou alguns trocados? Disse Ricardo com a voz carregada de raiva contida. Lucas olhou para ele com calma, cada palavra medida, cada gesto tranquilo. Não é sobre ser melhor do que você, Ricardo. É sobre ser fiel a quem eu sou, mesmo quando você tenta me diminuir. Você confunde arrogância com poder, mas poder de verdade vem daquilo que você constrói, não do que você destrói nos outros. Ricardo engoliu em seco. Nunca havia ouvido algo assim. Sempre acreditara que insultos e superioridade financeira seriam suficientes para intimidar qualquer um. Mas Lucas falava com segurança, com uma maturidade que desarmava qualquer tentativa de provocação. Você não entende, balbuciou Ricardo, a máscara de confiança se desfazendo lentamente. Eu sempre fui melhor que todos aqui. Lucas suspirou, quase com pena, mas sem a mínima intenção de zombar. Melhor em humilhar, melhor em sentir-se superior. Isso não é ser melhor, Ricardo. Isso é apenas medo de ser menos do que você realmente é. O silêncio se instalou. Alunos que passavam pelos corredores pararam para ouvir. Alguns professores, observando de longe, trocaram olhares surpresos. Pela primeira vez, Ricardo sentiu que estava exposto, não apenas socialmente, mas moralmente.
Toda sua arrogância e crueldade não tinham lugar diante da força tranquila de Lucas. Ricardo recuou, sem saber como responder. Cada palavra que tentava sair soava vazia e sem efeito. Ele percebeu que naquele mesmo dia havia perdido não apenas a batalha de palavras, mas também o respeito e a atenção de todos que o cercavam. A lição de humildade era dura e instantânea. A verdadeira grandeza não se conquista humilhando os outros, e qualquer arrogância baseada em privilégios vazios pode ser desfeita em questão de horas. Lucas, por sua vez, continuou seu caminho com passos firmes. Não sentia prazer na derrota de Ricardo. Sentia apenas a tranquilidade de quem sabia que agiu corretamente, que manteve a própria dignidade e que, acima de tudo, transformou dor e injustiça em força. A lição que Ricardo aprenderia naquele dia seria amarga, mas necessária. O mundo não tolera crueldade e, cedo ou tarde, cada ação encontra sua consequência. Enquanto o sol começava a se pôr, Lucas já sentia que aquele dia, que começara com humilhação e dor, estava prestes a se encerrar como um marco de vitória pessoal. Ricardo, sozinho em seu orgulho ferido, experimentava pela primeira vez o peso de suas escolhas, entendendo que o verdadeiro poder não estava na imposição, mas na humildade e na perseverança. O dia avançava e a escola nunca mais seria a mesma para Lucas. Cada passo que ele dava pelos corredores agora era acompanhado por olhares de admiração e respeito. Professores que antes ignoravam suas dores, agora se aproximavam, oferecendo palavras de incentivo e cumprimentos. Colegas que riam dele pela manhã, agora trocavam sorrisos tímidos ou acenos respeitosos. A atmosfera, antes sufocante, transformava-se em algo quase mágico. Um reconhecimento silencioso da força, coragem e talento do garoto chamado de Nada. No pátio, o diretor da escola organizou uma pequena reunião. Chamou Lucas à frente de todos os alunos e professores e falou com voz firme, mas emocionada. Hoje, queremos reconhecer não apenas o talento de Lucas, mas sua determinação, sua coragem e a forma como enfrenta cada desafio com dignidade. Ele nos mostrou que verdadeiro valor não se mede por palavras cruéis, mas por ações e caráter. Lucas respirou fundo, sentindo a emoção crescer dentro de si. Ele olhou para os lados e percebeu o impacto que sua história causava. Alguns alunos, ainda surpresos, aplaudiam, enquanto outros enxugavam lágrimas silenciosas, comovidos por sua jornada. Lucas sentiu que cada lágrima e cada insulto da manhã havia moldado a pessoa que ele era naquele instante. Forte, resiliente e invencível diante da injustiça. Ricardo estava ali também, parado no fundo do pátio. Ele tentou se manter ereto, mas cada palavra do diretor parecia perfurar sua arrogância. O orgulho que o sustentava desmoronava diante do reconhecimento público que Lucas recebia. Pela primeira vez, o garoto que se considerava superior não tinha mais poder, nem controle, nem a atenção dos colegas que antes se curvavam a ele. Lucas, no entanto, não sentiu prazer na humilhação de Ricardo. Ele sabia que vitória verdadeira não vinha da destruição do outro, mas da própria superação. Ele respirou fundo, mantendo o olhar firme, e agradeceu ao diretor e aos professores que apoiaram seu trabalho. Em seu coração, ele sentiu uma mistura de orgulho e gratidão. O pai de Lucas, presente na escola, aproximou-se para cumprimentá-lo. Com lágrimas contidas nos olhos, ele disse: "Filho, você mostrou hoje algo que muitos adultos nunca aprendem. Coragem, dignidade e determinação são maiores do que qualquer insulto ou preconceito. Estou incrivelmente orgulhoso de você." Lucas sorriu, sentindo que aquele dia, que começou com dor e humilhação, agora se transformava em um marco de reconhecimento e emoção. Cada obstáculo, cada palavra cruel, cada momento de solidão havia sido apenas parte da preparação
para este instante de vitória silenciosa, mas poderosa. Enquanto a tarde se aproximava do fim, a escola inteira parecia reverenciar Lucas. Ele caminhava entre colegas e professores, recebendo aplausos, abraços e palavras de encorajamento. Ricardo, por outro lado, permanecia em silêncio, isolado, observando a magnitude daquilo que ele não podia controlar. O opressor do dia começava a compreender que cada ato de crueldade tem consequência, e a dele estava acontecendo naquele exato momento. A emoção era palpável, e Lucas, mesmo diante de toda a atenção e admiração, mantinha os pés no chão. Ele sabia que a verdadeira vitória não era apenas a fama ou o reconhecimento, mas a superação da dor, a transformação da humilhação em força e a capacidade de inspirar todos ao redor. O sol já começava a se pôr, tingindo o céu de tons alaranjados e rosados, quando Lucas e seu pai deixaram a escola. O dia, que começou com dor e humilhação, agora parecia um marco de transformação e esperança. Cada passo fora do portão carregava a sensação de liberdade, de que a injustiça enfrentada pela manhã não tinha mais poder sobre ele. Dentro da limusine que os aguardava, Lucas olhou pela janela, vendo a cidade brilhar ao entardecer. Era uma sensação estranha, mistura de triunfo, gratidão e reflexão. Ele sabia que havia conquistado algo maior do que dinheiro ou reconhecimento. Havia conquistado sua própria dignidade e a percepção de que nada nem ninguém poderia definir seu valor. Enquanto isso, Ricardo permanecia sozinho na escola. O pátio, que por toda a manhã tinha sido seu território de poder, agora parecia vazio, frio e indiferente. Cada risada que antes alimentava sua arrogância havia se transformado em aplausos destinados a Lucas. Ele caminhava pelo corredor sem rumo, sentindo o peso de cada palavra que dissera naquele dia, percebendo finalmente que seu orgulho desmedido o deixara isolado. Ao voltar para casa, Ricardo se sentou em seu quarto, o rosto pálido e os olhos fixos no chão. As mensagens no celular não paravam de chegar. Fotos, vídeos e notícias do sucesso de Lucas estavam em todos os lugares. A realidade era dura e inescapável. Aquele menino que ele chamara de nada havia se tornado o centro das atenções, um exemplo de superação, enquanto ele, Ricardo, permanecia irrelevante. Sentado sozinho, Ricardo sentiu algo que nunca havia experimentado: vergonha profunda e impotência. Pela primeira vez, percebeu que a humilhação que tentara impor a Lucas havia retornado a ele, não de forma física, mas de maneira ainda mais devastadora, social, moral e emocional. Ele havia perdido o controle, e aquele dia, que começou como qualquer outro, agora marcava o fim de sua arrogância inabalável. Enquanto isso, Lucas chegava em casa com o pai. Ao entrar, sentiu a tranquilidade de um lar que sempre ofereceu apoio, amor e segurança. Mesmo com a mente ocupada com a emoção do dia, ele sabia que precisava descansar, mas carregava consigo uma sensação de missão cumprida. Cada desafio, cada palavra cruel e cada lágrima daquela manhã havia sido transformada em força e em reconhecimento. Naquele mesmo dia, tudo havia mudado. Lucas conquistara reconhecimento, confiança e esperança, enquanto Ricardo enfrentava o peso de suas próprias ações, aprendendo da pior forma possível que arrogância e crueldade sempre encontram sua consequência. O opressor, que acreditava controlar o mundo ao seu redor, experimentava uma derrota amarga e definitiva. Um dia inteiro que começou com humilhação e terminou com justiça, ainda que silenciosa. E assim, a noite caía sobre a cidade, marcando o encerramento de um ciclo que transformou dor em força, humilhação em triunfo e orgulho vazio em lição de humildade. Lucas dormia naquela noite não apenas como um vencedor, mas como alguém que sabia profundamente que valor verdadeiro não se mede pelo que os outros dizem, mas pelo que você é capaz de construir dentro de si mesmo.
Ricardo, por outro lado, sentia o peso da própria insignificância, aprendendo tarde demais que o mundo não tolera crueldade. A noite avançava, silenciosa e profunda, quando Lucas finalmente se recolheu. Ele se sentava na cama, ainda absorvendo cada momento daquele dia extraordinário. Tudo acontecera em apenas 24 horas. As humilhações, o medo, a coragem, a vitória, o reconhecimento e a justiça silenciosa que recaiu sobre Ricardo. O menino que começara a manhã sendo chamado de nada, agora carregava consigo a prova de que dignidade, talento e perseverança sempre prevalecem. Enquanto Lucas revisava mentalmente cada instante, a provocação de Ricardo, o corredor do silêncio, o almoço que mudou sua vida, a reunião com os investidores e o aplauso da escola. Ele sentia uma mistura de emoção e serenidade. Cada lágrima da manhã tinha se transformado em combustível para sua própria grandeza. Ele sabia que aquele dia ficaria marcado para sempre, não apenas como a vitória de um jovem talento, mas como a derrota moral de quem acreditava poder derrubá-lo com palavras cruéis. Do outro lado da cidade, Ricardo permanecia isolado em seu quarto, contemplando a extensão de sua humilhação. As notícias do sucesso de Lucas continuavam a chegar, e cada notificação no celular parecia cravar ainda mais a realidade de sua impotência. O orgulho que ele cultivara por anos se desfez em questão de horas. Ele se sentia pequeno, insignificante, derrotado não apenas pelos colegas e professores, mas pelo próprio mundo que ele imaginava controlar. Ricardo tentava argumentar consigo mesmo, encontrar uma saída, qualquer justificativa, mas não havia escapatória. O dia inteiro havia mostrado que crueldade e arrogância não constroem nada duradouro. E assim, sentado sozinho, ele experimentava um sentimento profundo de perda, não apenas do poder que acreditava ter, mas da própria reputação, do respeito alheio e da confiança que nunca conquistara. Lucas, por sua vez, dormia tranquilo. Sabia que aquele dia não era apenas uma vitória momentânea, era o começo de uma vida de conquistas e dignidade. Ele aprendera que o mundo poderia tentar derrubá-lo, que pessoas como Ricardo existiriam sempre, mas também que a verdadeira força estava em não permitir que o ódio dos outros definisse seu valor. E assim, em apenas um único dia, o destino de dois caminhos se separou de forma definitiva. Um menino negro, chamado de Nada pela manhã, tornara-se o mais jovem milionário do país e exemplo de superação, enquanto seu opressor, Ricardo, experimentava a derrota mais amarga de sua vida, preso à própria arrogância e à consciência de que havia perdido tudo em apenas um dia. O legado daquele dia não seria esquecido. Para Lucas, seria a prova de que coragem e talento superam qualquer humilhação. Para Ricardo, seria a lembrança dolorosa de que a crueldade sempre retorna e que o orgulho vazio nunca se sustenta diante da verdadeira grandeza. E assim, o dia que começou com dor, zombaria e desprezo, terminou com justiça, reconhecimento e transformação, marcando para sempre a vida de ambos de maneiras completamente opostas, mas igualmente definitivas. E assim termina a história de Lucas, o menino que começou o dia sendo chamado de Nada e em apenas algumas horas se tornou o mais jovem milionário do país. Uma história que nos mostra que humilhação, preconceito e injustiça nunca definem quem somos, mas a coragem, a determinação e a fé em si mesmo podem transformar tudo. Se essa história tocou você, se inspirou ou fez você refletir sobre como pequenas ações de coragem podem mudar vidas, não esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e comentar aqui embaixo. Quero muito saber o que você sentiu ao acompanhar essa jornada. Lembre-se, nunca deixe que as palavras cruéis de alguém determinem o seu valor. A verdadeira grandeza nasce da sua força interior, da sua persistência e da sua capacidade de transformar dor em vitória. Até o próximo vídeo.
e que a história de Lucas inspire você a acreditar no seu próprio potencial, mesmo diante dos desafios mais difíceis.